Porque nós só comemos até agora. Só. Vamos? Agora só. Né? Agora vamos falar um pouco. O tema é a transição planetária, né? Professor Ergon, sobre a nova consciência, um mundo competitivo e um mundo, digamos assim, deixa eu pegar minha cola aqui, senão não vai ficar legal. Tem que falar real. Né? Bom, nós vamos falar um pouco sobre cooperação e competição. Qual é o mundo de cooperação e de competição, tá bom, pessoal? É isso aí. O professor Ergon pode dar uma introdução sobre a transição planetária, né, professor? Bom, boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos entre amigos em Sorocaba e estamos iniciando esse bate-papo nesse momento. Vai ser assim uma conversa bem descontraída, bem à vontade, para uma troca de ideias e esperamos poder contribuir com todos no entendimento melhor sobre as mudanças que estão já ocorrendo no mundo, mas que irão se acelerar muito, mudando todos os velhos paradigmas, os velhos conceitos, todos eles para um novo conceito, um novo paradigma. Portanto, todos nós seres humanos, teremos que nos adaptar, teremos que abrir mão do velho, da velha casa, né? Tem um ditado que diz que não se constrói casa nova em cima de casa velha. Então isso significa que a nossa velha casa, esse velho mundo, dominado pelo medo, dominado pela imposição, pela competição, dominado por ideias separatistas, deixará de existir completamente. E quem persistir nisso não continuará aqui, não vivenciará o novo mundo que está nascendo diante do nariz de todo mundo. E as pessoas que não têm olhos para ver, que não têm ouvido para ouvir, ainda não estão percebendo. Mas muita gente, muitas pessoas no mundo todo já estão notando mudanças radicais, mudanças totais em muitos desses conceitos que trouxeram para a humanidade tanta desgraça, tanta inimizade, tanta guerra, tanto sofrimento. Então, hoje aqui a gente vai fazer essa troca de conversa para poder tentar esclarecer um pouquinho sobre tudo isso. Vamos lá. Olha, Igor, eu acredito muito no que eu tenho lido. Para essa mudança planetária que já começou, a nova era já está aí, tudo é novo. Muitos ainda não acreditam, ainda não conseguiram visualizar isso. Mas eu acredito que nas quebras de paradigmas e crenças, nós teremos aí um planeta já de mudança total. Digamos até de brilho, né? Até o sol, a natureza mudou já, o ar já houve uma mudança total, né? Então a gente tem acompanhado muito isso. Mas qual é a grande virada da nova consciência? O que você acha? Da onde começaria? Qual é o ponto fundamental? Eu vejo assim, essa nova consciência, ela já vem sendo implantada, né? O processo já começou há muito tempo. Vou falar um pouquinho da minha experiência dentro disso tudo. Eu já venho nessa caminhada há muito tempo, já pelo menos uns 50 anos, e meio século, né? Então eu percebo, já que na posição que eu estava não de espectador do mundo simplesmente, não, eu além de ser o espectador, de poder estar observando tudo, a minha posição é de ficar vendo, observando as falhas, os defeitos e procurando encontrar maneiras de encaixar aquela situação toda dentro de um novo programa que
a maioria das coisas que as pessoas hoje estão assim aprendendo, que estão, essas que estão abrindo a mente, abrindo a consciência, o que eu vejo por aí, inclusive na internet, no YouTube e tudo mais, que a maioria tem que estar descobrindo isso agora. Eu já falava sobre isso há 50 anos atrás. E eu sabia que teria um tempo, que chegaria um tempo onde, por exemplo, toda a fortuna, todos os valores financeiros que sempre estiveram em mãos erradas, né? Porque o mundo sempre foi comandado pelos poderosos, foi comandado por aqueles que pisavam em cima das pessoas e não daquelas pessoas que queriam bem, que queriam o amor, a amizade entre todos, né? Então, esse processo está sendo invertido agora. Então, eu sempre soube que chegaria uma época em que o poder financeiro do mundo mudaria de mãos. Mudaria de mãos para as pessoas do bem, as pessoas que procuram a fraternidade, a humanidade, né? E é o que vai acontecer. Isso estava na mão de quem, irmão? Da Cabala Negra? Eu falo muito da Cabala Negra no grupo, Tá. E o pessoal entende o que é Cabala Negra, né? Com o qual a gente... Porque existe a Cabala branca, de paz, mas nós temos a Cabala Negra. Que geralmente as pessoas chamam de Cabala, mas me parece que o termo correto até é Cabal. Cabal, né? Não Cabala, porque... E o termo correto é Cabalá, né? Cabalá. Porque a gente não fala Alá, a gente fala Alá. Então, a Cabala é Cabalá. E a Cabalá hebraica, que é a Cabalá branca, ela é um trabalho magnífico, né? Espetacular, de autoconhecimento, de alto nível. E esse Cabal negro é outra coisa. Então, a gente precisa entender que em toda a história da humanidade, todo o processo de desenvolvimento da humanidade, ela acontece em cima de uma plataforma que seria aquela que no Oriente chama de Yin e Yang, né? Onde tem, né, até o presente momento, onde tem o bem, também tem o mal. Tem a outra força opositora. Onde tem o mal, também tem o bem. Então, isso está em tudo, em todas as coisas, em todas as naturezas. Todo o universo é administrado dessa forma. As duas energias estão sempre presentes, uma contrabalanceando a outra. Então, tem momentos que uma energia ela se avança muito mais, depois a outra vem. Então, dentro de um processo histórico da humanidade, aí de milhares de anos, ele ocorre de um período de tempo bastante longo e que as pessoas em geral, colocando em geral mesmo, o povão todo, que mal conhece a sua própria vida, isso é uma realidade, porque as pessoas realmente não conhecem quase nada de si mesmo. Se você pergunta para uma pessoa hoje quem você é, duvido que ela saiba responder. Não sabe. Então, você não sabe nem sequer quem é ela própria, quanto mais dela ter a capacidade de observar as coisas ao redor. Muitas vezes as pessoas não percebem sequer a sua periferia, em volta, da própria família não percebe. Como que nós podemos exigir de pessoas que estão, vamos dizer assim, tão alienadas dos fatos em volta, de querer que elas percebam mudanças globais e coisas muito grandes? Não percebem. Não percebem. Mas elas não são culpadas, né? Não são culpadas. O tripé da Cabala, que nós estamos falando da Cabala Negra, dos obscuros, com o qual o Luciano às vezes também fala, o Federal Reserve dominando toda a parte econômica mundial, os donos do mundo, né?
O banco, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que não é o Banco Central dos Estados Unidos, dominante de todos os bancos centrais no mundo. O segundo tripé aqui é o Vaticano, que é o dominante das crenças e religiões. O Vaticano é um tripé religioso, né? O cabal negro, sempre foi. Sim. E o da monarquia, né? O da rainha, que também está quebrado. Eu acredito que esses três foram quebrados. Já quebrou. Já está quebrado. Então, apesar que isso que estamos falando aqui que está quebrado, o povão também não sabe disso. Então, quem sabe é aquelas pessoas que estão estudando isso, que estão com atenção, buscando informação sobre isso, porque o restante continua assim, alienado, se divertindo com futebol, né? Chorando com as novelas da TV Globo, acreditando em tudo que a televisão fala, o que a TV fala para eles é lei. Se não passa na Globo no William Bonner. Se não passa, o William Bonner não fala, não existe. É fake news. Infelizmente o povo, eu estava falando agora sobre a glândula pineal, agora no instante, e é exatamente isso, né? Eles tentam, através do remédio, da alimentação, falsificar e fazer com que o ser humano viva dentro de uma caixinha. Botou uma caixa na cabeça, ele não olha para frente, para trás, de lado, é só para o pé. E segue. Por isso que não acreditam. Não acreditam em nada disso. Claro que não seria. As crenças estão assim, levando a pessoa realmente dentro. Na realidade, Jesus Cristo veio trazendo as boas novas. Que também não foi escutado. Não foi. Não foi. Morreu por causa disso. Esse processo de domínio, de controle sobre a humanidade é muito antigo. Eu estou fazendo um trabalho sobre isso, esse processo histórico todo, aí, unindo tópicos, né, praticamente, com tópicos com datas e com todo o processo de evolução desde os últimos 450, 500 mil anos para cá. Apesar de que ali estão citando também outros fatos ocorridos há antes de 1 bilhão de anos atrás. Então, isso é um tipo de um histórico que eu venho estudando desde os 15 anos de idade. Então, eu chamo de antropocosmologia, que é a origem do homem antes da Terra, vindo do espaço. Então eu diria que toda a história do que nós estamos vivendo aqui, toda a história, que sempre foi incutada, sempre foi colocada, foi implantada na mente das pessoas, principalmente pelo meio acadêmico, que é o braço cultural do domínio, o braço cultural do cabal negro, que são as universidades, implantaram essa informação de que tudo que tem a ver com vida fora da Terra não tem comprovação científica. A ciência, ela foi transformada no braço científico do cabal negro. Todas as áreas do conhecimento humano são tentáculos de uma hidra que os cristãos, os religiosos e tal, se preferiram chamar isso de diabo, de Satanás e tal. E eu costumo dizer assim, que pelo que eu conheço já de muitos anos sobre esse cabal negro, o que as religiões se referem ao diabo, eu vejo ele como um aprendiz muito pobrezinho, perto da realidade do que é. Sabe? Muito pobre. Esse diabo que todo mundo fala, que tentou Jesus, aquela coisa toda, ele é infantil, perto da arquitetura diabólica que existe realmente em cima da humanidade, até os dias de hoje. Então, eu vejo que por que foi feito dessa forma? Porque a humanidade toda, inclusive e principalmente os religiosos, foram levados a acreditar numa história que não tem o menor fundamento. Não tem o menor fundamento,
e vejo também, mas é a mesma história que foi contada para essa gente toda que fica lá rezando e olhando a Bíblia, aquela coisa toda. Eu particularmente, eu comparo isso aí com os mesmos contos de fada, de Papai Noel, de coisa, porque é a mesma coisa. Aliás, é muito mais fácil você encontrar veracidade nesses contos de fada do que naquela história bíblica que colocam lá. Então, por que isso ocorre? Então nós temos aí, você está falando, o braço científico, tem o braço cultural, tem o braço, o tentáculo, que domina a diversão, né? O jogo de futebol, por exemplo, ele sempre foi usado pelo mesmo método que se usava em Roma antiga, quando se criavam aqueles espetáculos nas arenas, para desviar a atenção dos coitados que eram explorados de tudo quanto é jeito. Eles iam aqueles momentos lá, ficavam felizes de ver eles cortando a cabeça, aquela coisa toda, e se divertindo com aquilo, enquanto eles eram roubados e escravizados de todas as formas pelos grandes. Posso fazer uma observação, professor? Claro. Aqui no Brasil, essas distrações não seriam o carnaval, futebol. E tem mais uma coisa que você falou? Novelas. As novelas. Exatamente. Big Brother. Big Brother. Só que não é como Hollywood. Hollywood, isso aí ganha, né? Sim. Todos os filmes, muitos filmes científicos ali, mostram a realidade, uma agenda de acabar o futuro e ninguém percebe isso. Mas aqui no Brasil são as distrações para que o povo não perceba. Não perceba. 40 dias de Copa. Isso. Digamos, vamos estender isso, 6 meses de conversa, mas 40 dias ali, enquanto eles estão com a cúpula está em altas reuniões aí, fazendo as agendas de 10 anos, já se preparando para a humanidade. Enquanto então, eles estão arquitetando o controle total, o domínio total, desvio de atenção. Aí o povão que gosta das novelas e se distrai com qualquer besteira, a vida deles está sendo programada para ser sugada igual você toma uns refrigerantes num copo, né? É o que eles fazem de melhor. E o interessante, as pessoas fazem de uma maneira tão inteligente que as pessoas gostam disso. Elas gostam de ser controladas, elas gostam de ser dominadas, exploradas de todas as formas. Um exemplo disso é o que a gente vê com essas focinheiras que obrigaram as pessoas a colocar, né? Então, quem está por trás disso tudo, você sabe que isso aí não protege droga nenhuma, não tem o mínimo sequer de proteção, e as pessoas são obrigadas a usar essa porcaria no rosto, sabe? E se sente assim importantes com aquilo. Você vê que as pessoas caminham na rua, você vê gente dirigindo carro, sozinho, fechado, vidro, de máscara. Então, como que a gente pode chamar uma pessoa dessa? Eu não vou falar, porque eu vou ofender. Mas tem direito, manda ver. Mas ela pode imaginar. Mas E as que estão tirando fotografia com máscara? Não, com o certificado da vacina. Graças a Deus, agora isso. Esses eu tenho outro nome, esse eu posso falar. São suicidas potenciais. Suicidas. Esses que ficam correndo desesperadamente para isso, para a tal da vacina, acreditando. Eles acreditam que esta medicina, que até a própria medicina está sendo enganada também, né? A quantidade de médicos bem intencionados que tem aí, que estão sendo enganados, médicos que estão sendo obrigados a usar protocolos completamente furados, completamente que não tem nada a ver com aquilo que deveria ser, e eles também são vítimas disso tudo, né? Então, o único termo que eu acho que eu posso colocar para esse tipo de coisa é que as pessoas têm dentro de si um prazer mórbido de gostarem de serem exploradas, de serem assassinadas, e elas querem isso, elas acham o máximo, e pior ainda, elas se tornam cúmplices de um crime planetário e estão obrigando a própria família a se matar. Então, olha o tempo que nós estamos vivendo. Uma pergunta baseada nisso aí. Mas você não acha que o mal
cabal, ela está avançando muito, apesar da luz já ter vencido? Não. Ela sempre foi terrível. Sim. Então eu vejo que apesar disso tudo estar acontecendo... Porque a Agenda 2030 está em andamento. Tá. Primeiro, o vírus. Segundo, a vacina. Terceiro, terceiro, zumbis. E o dinheiro, né? Entre aspas. Então, eu vejo o seguinte, eu gosto de somar os fatos com as coisas ligadas à parte de consciência, né? Então, eu vejo o seguinte, que as pessoas, no sentido geral, elas... É muito comum ver gente falar, mas Deus não vai permitir esse tipo de coisa. Nada disso aconteça. Eu vou tomar vacina, Deus não vai permitir que faça, mas eu tenho muita fé. Eu fico rindo. Falo, mas espera aí. Onde que estava seu Deus quando jogaram as 2 bombas de cima de Hiroshima e Nagasaki? Onde que estava esse Deus quando iniciaram a Primeira Guerra Mundial? Onde que estava seu Deus quando realizaram milhões de guerras na Terra? Não fez nada, ficou de braço cruzado, agora para você ele vai te salvar. Que privilégio que você tem. Então, você vê a inocência das pessoas ainda dentro de uma fé falsa em acreditar numa coisa sem fundamento, porque não é assim que a coisa funciona. O nosso universo inteiro é regido por leis cósmicas. Não é como aquela coisa infantil que as pessoas acreditam. A coisa é muito mais complexa. Então, isso que você me perguntou, se hoje estaria já caminhando para isso. Está caminhando para isso, mas não vai acontecer. Não por causa exatamente porque as pessoas estão acreditando que Deus vai salvar o mundo. Na verdade, todos dizem isso porque eles desconhecem todo o mecanismo cósmico que existe em relação ao planeta Terra. Então tem alguns pontinhos que eu vou falar só em tópicos, que é um assunto super longo. Primeiro, não existe nada no universo que esteja solto, ponta solta. Não tem ponta solta. Tudo tem começo, meio e fim, tudo tem porquê de ser, tudo está conectado a uma coisa a outra, há toda uma teia de pulsantes de vida, todas elas conectadas o tempo todo. E não é só no universo, na vida, na Terra, na natureza, dentro do corpo humano, tudo é conectado. Então esse ponto nós não podemos nos esquecer. A outra coisa é que existem uns processamento cósmico de cada planeta, cada sistema solar, cada constelação. A constelação está dentro de uma nebulosa, a nebulosa está dentro de uma galáxia, assim, está tudo conectado, apesar de toda a distância que existe. Então, distância? Que distância é essa? No nosso conceito de distância, então, aí a gente tem que também ver a capacidade humana de percepção das coisas. Nós temos uma percepção de espaço e tempo extremamente limitada, e posso dar um monte de exemplos, que eu acho que não é o momento agora, mas prova facilmente isso, que a capacidade de percepção das pessoas é muito pobre, muito pequena ainda. A mente humana ainda vive ainda dentro de uma caixinha, como você falou, uma caixinha quadrada preta, e ela não percebe as coisas. Então, um único exemplo, você pendurado na beira de um barranco, 200 metros abaixo de espaço, você agarrado lá em qualquer coisa, 1 minuto vai parecer uma eternidade. A gente conversando aqui, 3 horas, 5 horas, você vai achar que durou 1 minuto. Então, essa é a pura realidade. Então, a nossa percepção de tempo, de espaço, de falar que aquilo está muito longe, ou aquilo está demorando muito e tal, não existe. É só uma percepção. Na realidade, isso não tem. Então, eu estou dizendo tudo isso porque, para que a gente possa analisar as coisas corretamente, temos que expandir mais a nossa mente, a nossa capacidade de percepção dos fatos. Então, de entender, por exemplo, que o cosmos
o planeta Terra ele tem um giro em torno do nosso Sol, né, no sistema solar, e o sistema solar ele também tem um giro em torno de um outro sistema maior, né? Então, e esse outro sistema maior, ele também tem um movimento em torno de outros, e assim por diante. Todo o universo ele tem uma dinâmica de movimento, nada está estacionado, nada está parado. Porém, as pessoas acham que está parado. Então, tudo acompanha ciclos cósmicos de existência. Não tem os períodos programados. Então, mestres que vieram para a Terra, eu digo que vieram para a Terra porque não são da Terra. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Não vem dizer que é do reino dos céus, porque o planeta Terra também está no céu. Então, esse reino do céu é todo no universo, todo o cosmos. Então, ele veio de um outro planeta, de um outro sistema diferente, com um conhecimento que ele tinha de todos esses mecanismos. Mas não podia falar. Ele não podia falar. Falar como? Até hoje, para você falar, explicar às pessoas, você tem que ficar 5 horas falando para explicar uma coisinha desse tamanho. É difícil. Imagina naquela época de Jesus. Coitado, né? Não conseguia falar nada. Por isso ele falou, eu ainda tenho muito para vos transmitir, mas vós ainda não se encontrais preparados para compreender. Então, mas é igual, mas os espertos hoje, que são muito poucos, eles também têm essa dificuldade. tem. Você vê que você tem a sua dificuldade nas suas lives. Tem. Hoje, eu culpo isso à própria religião. Eu também. A religião, ela cobriu totalmente. Ela fez com que nós todos entrássemos numa matrix perfeita. E para sair? Vai sair. Se não sai por bem, sai a tapa. Ou nós mas vamos vai sair. Não, aí eu digo, ou nós vamos entrar numa outra matrix. Não vai. Essa matrix, ela começou na Terra. É uma longa história que ainda vou contar lá nessas outras lives. A Matrix começou na Terra há 13 mil anos atrás. 13 mil anos atrás, quando um planeta que tem um giro muito grande no espaço, ele passa a cada 3.300 anos dentro do sistema solar. Então tem um período que ele passa próximo da Terra, outro período passa longe da Terra. Então na órbita dele ele faz isso. Há 13 mil anos atrás, ele passou muito próximo da Terra e provocou aqui o que os religiosos chamam de dilúvio bíblico. Naquela época, os deuses habitavam a Terra. Os deuses habitavam a Terra. E até esse período de tempo, e muito tempo depois ainda, o povo da Terra, que não eram esses deuses, que não eram terrestres, que estavam aqui, hoje existem toneladas de provas sobre isso, toneladas de provas, mas essas provas são para quem tem olhos de ver, ouvidos para ouvir, porque quem só quer ficar acreditando só no que colocaram na cabeça, não vai entender nunca, né? Não vai. Tá dentro da cabeça, dentro da caixinha, né? Não consegue ver para o lado de fora. Uma caixa de madeira, né? Então naquela época... Pesada. Exato, e o povo daquela época, como esses deuses eram poderosos, tinham naves voadoras e tudo mais, imagina tantos milhares de anos atrás, os livros sagrados da Índia, como o Mahabharata, que é um livro que tem dobro de páginas da Bíblia, ele descreve guerras, naves espaciais, que eles chamavam de vimanas, guerras atômicas. Então, ainda hoje existem locais lá na Índia, lá no Oriente todo, onde houveram explosões atômicas, e até hoje tem radiações no local. Onde, no Mahabharata, fala que a luz brilhou lá do Vimana, e exércitos inteiros, com 1000 elefantes, foram pulverizados assim instantaneamente. O que é isso? Como fazer um negócio desse, né? É a mesma coisa de Sodoma e Gomorra, aquela coisa toda. A própria ciência hoje já tem estudos provando que aquilo
que aquela região ali do Mar Morto tudo tem um altíssimo índice de radiação atômica. Então, esses deuses, estou dizendo tudo isso para justificar a questão dos deuses, esses deuses que não são deuses, mas eram seres poderosos, onde as civilizações daquela época, para tudo eles iam pedir lá, me ajuda nisso, me ajuda aquilo, queremos casar, precisamos da bênção, precisamos fazer uma nova colheita, precisa da bênção, porque ia lá o grupo pedir tudo. E esse costume ficou desde aquele tempo até hoje. No Velho Testamento, podemos dizer. No Velho Testamento. Então esses são os seres na Bíblia que se chamam Nephilims, que significa aqueles que do espaço vieram. O próprio, ver a tradução lá, está muito claro. Os religiosos costumam manter essa tradição até hoje, tudo pedir para Deus, porque depois de Jesus aí, eles passaram a entender que esse Jesus, esse Deus aí é aquele que, aí ele vai lá dar. Jesus vai castigar, Deus vai castigar, esse Deus que vai castigar, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, não é o Deus cósmico lá em cima, é esses deuses que habitaram a Terra no passado, que ainda estão aí, e que grande parte deles é esses que estão trabalhando pelo domínio total da consciência da humanidade. Então, as pessoas precisam entender isso, porque a verdade está vindo e ela vai ser muito chocante, porque quem não abriu a cabeça vai abrir de qualquer jeito, né?